Saudação de paz, minha gente querida, Deus abençoe você e sua família. Hoje, nossa palavra de hoje está em cima de uma questão que nos perguntam em linhas gerais, estudantes, pastores. São coisas que nós começamos a discutir recentemente, que é sobre a inteligência artificial. Essa é uma questão que está sendo discutida hoje, como nunca, porque começa a entrar numa velocidade maior. Nós começamos a pensar o seguinte: desde que surgiu a internet, a forma humana de viver mudou muito. A internet surgiu há uns 60 anos atrás, mas no Brasil ela começou a ser comercial em 1994. Na Universidade do Rio de Janeiro, foi a primeira instituição a instalar um aparelho de computador no sistema mundial de computadores. Então, esse movimento começou no Brasil, tem 30 anos que começou a se vender internet. 30 anos, de 1994 para cá. E desde 30 anos o mundo mudou de uma forma tão repentina, tão tremenda, tão extraordinária, as mudanças são tão radicais, que hoje, em função da velocidade das coisas, as pessoas não se prepararam para tanto. Hoje já temos, a Organização Mundial de Saúde já fala em 8 patologias envolvendo redes sociais, vício em jogos, as questões de memória, de problemas de ordem cognitivas, tudo envolvido com a velocidade das redes sociais que tomou conta das pessoas, aí prejudicou relacionamentos humanos, já prejudicou a capacidade de aprender das crianças, diminuiu a inteligência das pessoas, as pessoas começaram a viver muito movidas pelas coisas automáticas e uma série de coisas das redes sociais. Agora imagine você, com o crescimento agora, a inteligência artificial também tem 60 anos que se pensou sobre isso. O que a inteligência artificial significa? Significa que você queira colocar as máquinas para agir de forma cognitiva, parecida com os humanos. Baseado exatamente nas neurotransmissões cerebrais, todas as questões do cérebro das pessoas. A tentativa de imitar o cérebro humano, claro que é impossível de imitar, mas as tecnologias hoje da informação estão indo muito longe e começa então da preocupação para a humanidade a questão da IA, das IAs, que são as redes mundiais de computadores e as redes mundiais de inteligência artificial. E esse é um desafio muito grande. A inteligência artificial cresce a cada dia. No livro sobre os maiores perigos da IA, o especialista na tecnologia Gary Marcus explica que a longo prazo não sabemos como criar uma IA segura e confiável, e isso não pode ser bom. Então há toda uma ideia, até os grandes cientistas da própria inteligência artificial estão assustados com problemas éticos, com problemas da velocidade das coisas para substituir os empregos, uma série de coisas. O especialista também acrescenta que em algum momento a IA substituirá a maioria dos empregos e um pequeno grupo concentrará grande parte do dinheiro, talvez será necessário uma renda básica universal. Então, o que se cria? A primeira questão que se levanta é, com a perca de 300 milhões de empregos, que é outra estatística que eu trago aqui, 300 milhões de empregos, quem está dizendo isso é Goldman Sachs, diz que a inteligência artificial poderia substituir 300 milhões de empregos, se os Estados Unidos e a Europa, os países mais desenvolvidos, 300 milhões de empregos. Então, com tudo isso, você vai pensar seriamente no que pode estar acontecendo daqui para frente na questão da inteligência artificial, que é uma coisa bastante complexa para administrar. Já está sendo uma coisa fácil de fazer para os grandes cientistas da área. Mas até Elon Musk e outros grandes da área estão preocupados com as questões éticas, com as questões de quanto mais rápido isso acontecer, mais desemprego vai trazer para a humanidade e mais questionamentos, e mais inquietação, e mais perturbação. Haja vista que existem muitas coisas em jogo com o prosseguimento, e isso no mundo espiritual também é uma coisa muito interessante, que lá adiante eu vou falar sobre isso. As coisas que podem acontecer daqui para frente
com a inteligência artificial, elas são preocupantes porque o mundo não se preparou, o mundo não está preparado para a velocidade que está chegando, considerando, por exemplo, no Brasil a internet tem 30 anos. 30 anos é uma idade de jovem. Com 30 anos aconteceram tantas coisas, aconteceram em 30 anos. Imagine você daqui para frente o que vai acontecer com as questões da inteligência artificial. E ele diz de forma geral, que tem outras coisas importantes, a desinformação em massa, manipulação de mercado, os perigos da IA, inteligência artificial, pode ser que você vai manipular mercados com essas informações, desinformação acidental, difamação vai ser, claro, existe uma coisa muito interessante que a pessoa já aparece falando ele mesmo, com a voz dele, a figura da pessoa falando com a voz dele, sendo que é falso, ou seja, a forma de enganar, iludir as pessoas e parecer que a pessoa está falando uma barbaridade, aparecer um pastor falando coisas imorais na internet, quando não é ele, e ele está falando, mas a IA é tão perfeita que vai parecer que uma pessoa está falando coisas gravíssimas que ele nunca falaria. Apareceu a pessoa caluniando o outro, ele pode começar os processos. E a justiça, todo mundo está desinformado sobre o poder da inteligência artificial. Essa semana o Supremo está falando de inteligência artificial, de coisas que eles estão falando de coisas que não é daquele jeito, é outros especialistas disseram que não está certa a forma que o ministro do Supremo está falando sobre. Porque ninguém sabe muita coisa sobre os males. Sobre a inteligência artificial já tem muita gente sabendo. Agora, os males éticos, os males morais, os males espirituais e os males sociais que pode fazer, como também os benesses, porque a inteligência artificial vai facilitar cirurgias, vai facilitar carros sem motorista, vai facilitar a navegação aérea, vai facilitar a navegação nos mares, facilita tudo em muitas coisas. E dificulta outras seríssimas, por exemplo, as pessoas, eticamente, a vida das pessoas, a vida íntima das pessoas, tudo isso pode ser uma grande invasão, vai ser uma capacidade de invasão da privacidade das pessoas extrema. Então tudo isso é uma coisa muito séria. Facilitação de crimes, cibersegurança, discriminação e preconceito, isso aí vai ficar tão solto, não tem lei que controle a pessoa assim. Vamos regular as redes sociais, como está agora o Supremo, nesses dias, tentando regular as redes sociais. Obviamente que regular a inteligência artificial será impossível, pela facilidade que ela tem de se desviar de todos os regulamentos, toda regulação será impossível. Essa é uma questão muito interessante. Vazamento de dados é outra coisa que vai acontecer muito, vazamento de dados. Os dados vão vazar facilmente. Essa questão de sigilo de processos. Vai vazar dados. Se você falar uma coisa que é minuto tá no mundo todo, vazamento de dados. Outra coisa importante demais é a propriedade intelectual. Os direitos de propriedade intelectual de autores vai ser totalmente vazado. Os autores que escreveram livros, eles poderão ser, a IA poderá fazer um resumo do seu livro em poucos minutos, transformando a linguagem e usar todo o seu material sem citar o autor. Isso também é possível, de não citação do autor, porque a capacidade que tem a IA de refazer uma obra a partir do que você pede para a IA. Outra coisa importante que as pessoas estão dizendo, os cientistas estão dizendo, que daqui a algum tempo a IA também entra em crise, porque as pessoas vão ficar tão despreparadas que não saberão fazer as questões corretas, Então esse é um desafio que estou fazendo para a gente começar a pensar no meio cristão. Eu não vi ninguém fazer um vídeo, nenhum cristão fazendo um vídeo sobre inteligência artificial até agora. Mas é uma questão que vai para o nosso mundo espiritual de uma forma muito séria, muito complexa. E eu quero chamar a sua atenção para isso. É hora de começar a pesquisar mais sobre isso e qual a influência que isso terá nas gerações futuras de jovens da igreja. Qual a influência que isso terá sobre o ministério da gente. Qual a influência que isso terá sobre a formação de conceitos espirituais a partir de interpretações da Bíblia hoje, agora. A China,
com base na inteligência artificial, está fazendo uma Bíblia. Agora, esses dias, eu li alguns dias atrás, a China está fazendo uma Bíblia baseada na inteligência artificial e entrou pedindo para mudar coisas. Por exemplo, hoje eu vi uma citação de um texto da mulher que ia ser apedrejada, e na Bíblia que a China, porque a China hoje tem 130 milhões de cristãos, de evangélicos, 130 milhões, metade da população, mais da metade da população brasileira. A China tem hoje 130 milhões, e o governo chinês está fazendo uma Bíblia, que não pode entrar a Bíblia ali, está fazendo uma Bíblia que está mudando textos sobre Jesus. Então, no texto da mulher que foi apedrejada, a inteligência artificial refez a cena e colocou lá o seguinte: Jesus, as pessoas vieram apedrejar Jesus, mandou todos os apedrejadores embora, e o próprio Jesus apedrejou a mulher e deixou a mensagem de violência no texto sagrado que a China colocou. Isso já é um texto que já foi publicado, que Jesus se torna, no contexto, um homem que faz maldades. Jesus faz maldades nessa Bíblia chinesa. A Bíblia, que é uma nova versão da Bíblia, feita a partir de inteligências artificiais. Veja como nós estamos enfrentando coisas seríssimas que virão no mundo ético, no mundo espiritual, no mundo religioso, no mundo da família, no mundo das ciências. São coisas seríssimas que virão para o nosso mundo da inteligência artificial. Então, hoje em dia, que eu vou trazer outro vídeo sobre isso, quero que você ore e pense seriamente sobre como lidar com isto. Este é um desafio que eu estou jogando nesse vídeo de hoje para os pastores, para os líderes, para os conselheiros, para lidar. Isso é uma coisa muito séria, que até receita psicológica, médica, tudo a IA vai fazer. Isso é uma coisa que vai complicar muito o mundo das pessoas, o relacionamento das pessoas vai estar prejudicado. Mas Deus abençoe você. Eu vou fazer mais um vídeo sobre esse assunto, esteja atento, que eu vou falar com você daqui, na próxima sexta-feira eu falarei com você ainda sobre isso. Um abraço, Deus abençoe você. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Da mesma forma que heresias e desvios doutrinários foram introduzidos na igreja do primeiro século, sutilezas buscam desestabilizar a igreja do presente. Neste combate, você precisa estar preparado para defender a sua fé. E no primeiro trimestre de 2025, esteja pronto para esta luta, estudando nas lições bíblicas da CPAD, em defesa da fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Um estudo indispensável sobre os princípios e a defesa de nossa fé. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, Jesus é Deus. O pecado corrompeu a natureza humana. A salvação não é obra humana. Perseverando na fé em Cristo. Lições bíblicas adultos, comentadas pelo pastor e teólogo Ezequias Soares. Adquira hoje mesmo currículo completo de escola dominical para todas as faixas etárias. Disponível nas livrarias em todo o país, pelo 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. Currículo de escola dominical, um produto com a qualidade CPAD, a editora da Escola Dominical.